Olá, um grande abraço para você que está ligado aqui no Sistema Norte de Comunicação, através também das redes sociais e também, obviamente, de sua TV. E hoje temos um convidado mais do que especial, lateral direito Ayrton, que fez história no futebol da Paraíba, conhecido no Brasil inteiro por ter feito gol no Maracanã contra o Flamengo na Copa do Brasil de 1999. Então a gente vai bater esse papo com ele aqui no Sistema Norte. Ayrton, obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite a participar aqui do nosso bate-papo no Arena Norte. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês aí para qualquer esclarecimento. Apresentar o que nós fizemos no futebol durante a nossa trajetória, tudo que passou na nossa vida, para que as pessoas que não viviam diretamente com a gente possam saber o que se passou na nossa trajetória dentro do futebol. Ayrton, primeira curiosidade, como foi a expectativa de jogar no Maracanã? Contra o Flamengo? A expectativa foi imensa, foi enorme para nós que não tinha jogado no Maracanã. Vários jogadores naquela época, inclusive, que estavam no Botafogo. Para mim foi emocionante jogar no palco, o maior estádio do mundo. Hoje não é mais. Mas na época era o Maracanã mesmo. Era o maior. Então, para mim foi emocionante e é uma coisa que ficou gravada para mim. Na história também, na minha história como atleta profissional de futebol, ter jogado no maior estádio do mundo e o melhor ainda ter feito um gol na maior equipe do nosso país, de uma torcida imensa que é a do Flamengo. Ayrton, vocês perderam o jogo. O Botafogo da Paraíba foi eliminado. Empatou 3-3 aqui no Almeidão. Lá no Rio de Janeiro, todo mundo sabia que era difícil. Romário e companhia, lá foi 2-1 para o Flamengo. Mas só em ter marcado o gol, Ayrton, nessa volta para casa, para João Pessoa, você sentiu algo diferente? Foi algo emocionante? Foi algo que você ficou pensando muitos dias de ter feito um gol em pleno Maracanã, um Flamengo de Klemer, na época que tinha sido campeão carioca? Não deixa de ser um ato, realmente de expectativa, de lembrança. No retorno, realmente, a gente ficou imaginando, até mesmo na hora, a gente fica imaginando não só ter feito um gol no Flamengo, mas no Maracanã em si, como eu falei, um estádio que é considerado o maior do mundo. Então, para mim, ficou gravado na minha memória e na minha história dentro do futebol, Lógico que aquele foi mais um que eu fiz pela camisa do Botafogo, foi mais um gol, mas pela proporção, pelo campeonato que estavam disputando, realmente teve uma proporção muito grande e até hoje o pessoal comenta esse gol. Embora eu tenha feito vários gols no Botafogo, foram 26 gols com a camisa do Botafogo, um lateral a marcar essa quantidade de gols da história do clube. E eu fico muito satisfeito e elogiado por ter vestido a camisa do Botafogo e ter feito não só esse gol, mas esse feito de ter 26 gols com a camisa do Botafogo. Aí, quando você chegou ao Botafogo, durante o Campeonato Paraibano de 98, inclusive muitos narradores, cronistas esportivos, ficaram comparando você ao Zé Carlos, que era uma grata revelação, que tinha estourado no São Paulo. Eita, esse lateral é estilo Zé Carlos. E você, Ayrton, muita gente de João Pessoa disse, eita, o Botafogo contratou aquele lateral que foi do 13, mas você chegou aqui, arrebentou com boas atuações, conquistando o bicampeonato. Antes dessa sua chegada ao Botafogo, em 98, por onde estava o Ayrton? A minha trajetória foi muito longa, Foram vários clubes, dentre os quais, quando eu comecei foi no 13, de Campina Grande. Você começou no Sub-17, foi do 13? Comecei, naquele tempo havia um peneirão. Sim. No 13. Sei. E eram 200 meninos, 300. Dario que fazia o Dario, que era o treinador, ele quem selecionava os atletas. E aí eu passei por 5 etapas para chegar a ser efetivado realmente na Escolinha 13. E com 2 anos dentro do clube, de escolinha, juvenil, júnior e profissional, em 2 anos eu cheguei ao profissional. Eu cheguei com 17 anos. Cheguei com 15, com 17 anos eu estreiei com a camisa do 13. Inclusive foi até contra o Santa Cruz de Santa Rita e a gente ganhou 3-1, 2 gols de Wallace e 1 medo fora da área. Você tem um bate pronto lá e fiz o gol. Daí a gente
Daí foi depois do 13, tive no ABC de Natal, Pedrinho que me levou. Pedrinho goleiro? Pedrinho Albuquerque. Ah, Pedrinho Albuquerque, que era preparador físico do 13, né? Exatamente. Isso. Ele esteve lá com um Eradim Montenegro, se eu não me engano. Sim. E depois disso daí eu retornei para o 13, fui emprestado ao Sport de Patos, retornei para o 13, aí fui para o Potiguar de Mossoró, no qual a gente foi vice-campeão Potiguar. Jamais um clube do interior tem sido vice, né? Depois, um ano depois, acho que em 2000 foi em 97, que teve o Corinthians e foi campeão. 2001. Foi exatamente. quando Betinho e o Raminho foram para lá, Isso. Né? Então, antes disso, não tinha nenhum clube do interior que tinha feito esse feito. E nós conseguimos. E após isso, estive no América de Natal, onde disputamos a primeira divisão, né, em 97. Exatamente. A gente conseguiu manter com o elenco que tinha lá, com o Júlio César Leal, que era o treinador. Conseguimos manter o América na primeira divisão. No ano seguinte, em 98, foi o ano da Copa do Nordeste. A gente foi campeão da Copa do Nordeste. E após a conquista da Copa do Nordeste pelo América, eu vim para o Botafogo. Ah, sim. Entendi. Aí foi daí a minha trajetória em 98. Mas quem fez esse ponto? O presidente da época era Nelson Lira. Benedito Medeiros, o Beno era o gerente de futebol supervisor. Quem foi aquele cara que disse, Ayrton, vem para o Botafogo? Quem me ligou nesse tempo aí, após a conquista, foi Beno. Beno, né? Foi Beno que me ligou. Sei. E depois Nelson ligou também para a gente concretizar e finalizar o contrato. E daí eu vim para cá e, graças a Deus, foi uma passagem muito feliz que eu tive pelo Botafogo em 98, 99. Depois em 2002, se eu não me engano, né, que teve aquele problema na justiça com o Atlético de Cajazeiras. Sim, foi. E o Botafogo na justiça foi conseguir o título, mas exatamente. Não é a mesma coisa você ter levantado o troféu. O importante é o troféu e a gente não levantou. E depois tive a última passagem, foi em 2007 no Botafogo, né, no qual eu parei por ali. Isso aí. Aí no caso, Ayrton, você ainda teve chance de subir para a Série B. Você disputou a primeira divisão pelo América de Natal do Brasileirão, 97. Mas em 98, quando você foi campeão paraibano pelo Botafogo, o Botafogo chegou lá longe na Série C. Quando perdeu foi para o Sergipe, se eu não me engano, a eliminação. Se passasse ali, chegava a semifinal da Série C. Lembra aí? Foi o Sergipe, não foi? Foi o Confiança. Não, foi o Sergipe. Foi o Sergipe. Foi o Sergipe. Nós perdemos fora, se eu não me engano, pisava em casa a gente empatou o jogo. E ficamos fora. Por pouco não, exatamente. Não conseguimos o Botafogo chegou perto de subir ali. Chegamos muito perto, mas a equipe da gente era formidável. Era uma união realmente fora do comum. E era. Hoje o futebol, diferentemente daquele ano... De 98, foram 3 treinadores. Ademir Miller, Edson Gaúcho, Hugo Benjamin, depois voltou Ademir Miller. Desses 3 de 98, qual foi realmente aquele que você disse, rapaz, esse era o cara? Eu acho que pela união do grupo, pelo que o grupo se portava no dia a dia, eu acho que com o Miller ele foi mais coeso. Sei. Embora eu achasse que o Edson Gaúcho, ele tinha mais... Pulso, né? Pulso, os treinamentos dele eram mais avançados do que o Benjamin e de que Miller. Sei. Mas Miller realmente tinha uma maneira de levar o grupo realmente muito formidável, muito melhor do que os dois. Entendi. Na minha opinião, eu acho que Miller, dos 3, Miller foi o melhor. Tá certo. Então, a gente vai dar uma pausa rapidinho para daqui a pouco a gente continuar aqui mostrando e contando a história desse formidável jogador que foi para o futebol paraibano, o Ayrton, que é conhecido hoje como Ayrton Salles. Daqui a pouquinho. João Pessoa contra a dengue. Aqui o mosquito não se cria. Aqui também não. Aqui, mosquito não tem vez. Aqui também não. Aqui não tem boquinha pra mosquito não. Faça a sua parte você também. Mantenha a caixa d'água bem fechada.
coloque areia nos vasos de planta. Limpe as calhas e evite acumular entulhos. Juntos, acabamos com a dengue. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. As chuvas começaram, mas em João Pessoa não tem tempo ruim. A Operação Inverno já acabou com mais de 50 pontos de alagamentos, como os que existiam em frente ao Bessa Shopping, ao Mangabeira Shopping e no Parque das Águas. Já foram investidos 14 milhões em obras de prevenção por toda a cidade. Nossas equipes estão nas ruas 24 horas. E se precisar, ligue 199 e fale com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Combater o mosquito da dengue é papel de todos. Não deixe ele se criar na sua casa. Limpe o quintal e jardim. Tampe a caixa d'água. Não deixe juntar água em objetos e vasos de plantas. O cuidado também vale para quem mora em apartamento. Tire todas as suas dúvidas pelo Alô Saúde Dengue. 0800 281 6591. Vamos juntos derrotar o mosquito. Governo da Paraíba. É o nosso melhor momento na saúde. Desde 2019, o governo já realizou 94.500 cirurgias pelo Opera Paraíba. O programa Coração Paraibano segue firme, com mais de 8.600 procedimentos. Foram realizados 190 transportes na UTI aérea do estado. E vem aí o programa Paraíba contra o Câncer, com 12 hospitais especializados. Viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba. Estamos de volta aqui no nosso bate-papo especial com Ayrton, lateral direito. Quem não se lembra dele? Torcedor do Botafogo, obviamente, claro que lembra do Ayrton, lateral direito. A gente estava falando que ele, com o Botafogo, teve chance de chegar à Série B em 98, quando, já no finalzinho, o Sergipe conseguiu eliminar o Botafogo. Foi lamentável aqui para o nosso futebol. Mas teve outra oportunidade. Em 2003, você no Campinense, e foi o Campinense que chegou longe, né, Ayrton? É verdade, naquela época lá, eu estava no América, né? Tinha sido campeão potiguar, aliás, bicampeão potiguar. Bicampeão. E quem me ligou dessa vez foi Zezinho do Botafogo, que me ligou para mim retornar ao Botafogo. Já do América vinha Silva Baiano, Rogerinho, Gito e Geraldo. Isso. Eram os 4 que vinham. O Luciano Romero tinha até sofrido um acidente, não foi? Exatamente. E nesses 4 aí eu vinha no bolo também, seria 5. E teve o diretor lá que ligou para o América pedindo para Eduardo Rocha, que era o presidente, para não me liberar, para mim não vir para o Botafogo. Não gostava da minha pessoa. Um diretor na época do Botafogo? Se eu não me engano foi o Luciano Vanderlei, eu acho. Não sei se foi o Luciano Vanderlei, eu não me recordo o nome do... Acho que foi o Luciano Vanderlei. E em seguida, na mesma hora, o Campinense tinha ligado atrás de mim. E eu fui, né, já que tinha o 13, já que o Botafogo não dava mais certo eu ter ido para lá, tive que ir para o Campinense. Né. Também outra grata passagem pelo Campinense, onde chegamos também até as finais da Série C, infelizmente por detalhes, né, que não deu para chegar. Mas foram outra época muito boa, que quase que os 2 clubes da capital chegava a ascensão à Série B. Os 2 do estado, no caso. Os 2 do estado. Ô, Ayrton, depois daquele elenco de 97, de 2007, melhor dizendo, você parou de jogar futebol profissional? Parei. Depois de 2007, a vontade de continuar era imensa, mas tem hora que você tem que se preparar para Mas teve algum problema físico, alguma coisa aí? Não, tive um problema no joelho. Esse problema do joelho fez com que você vai diminuindo a sua capacidade de força, de velocidade. A cabeça pensa, mas aí o corpo já não reage da mesma forma como 8 anos atrás, 10 anos atrás. Então, infelizmente, chegou o momento, estava preparado para aquilo. Até hoje não sinto falta do futebol. Foi uma passagem de futebol que eu fiz
que as recordações são as melhores possíveis, mas de saudade realmente de jogar eu não sinto, porque eu me preparei para esse momento. Do dia a dia em si, era cansativo, concentração, pouca liberdade, essas coisas aí, você achava? Pouca liberdade, é o que eu falo, o que eu falei anteriormente a você aqui, que o futebol ele mudou hoje. Antigamente a gente não tinha tantas redes sociais. Isso. A gente não tinha isso. A única coisa que cobria eram as emissoras de televisão e as rádios. É verdade. A gente não tinha realmente, e os jornais, né? Exatamente, era. A gente não tinha redes sociais, então a gente se unia mais. Dentro do quarto ali a gente conversava um com o outro. Hoje o que eu converso com as pessoas, atletas que hoje estão na atualidade hoje aí, que vão para os quartos, ficar concentrado meio de semana, final de semana, e cada um pega seu celular, um dedo para o lado, dedo para o outro. O cara não sabe a vida do cidadão que é seu colega de clube, ninguém pouca sabe, privacidade, né? Então, então exatamente, mudou muita coisa. Então eu acho que hoje o futebol ele não atrai mais tanta amizade como antigamente. Então, entendi. Então agora falando de questão de mudança de futebol, porque, por exemplo, em 98 foi um timaço do Botafogo e um time que podemos dizer assim, não tão caro, mas que era um elenco qualificadíssimo. Goleiro Lúcio, aqui de Cruz do Espírito Santo. Você, daqui do estado, lateral direito. A zaga com Freitas, de Pernambuco, Lúcio Surubim, de Pernambuco, Arlan, lateral esquerdo, de Pernambuco. Aí tinha Valpilar, que é daqui da Paraíba, Raminho, de Santa Rita, Betinho, daqui também da região metropolitana, e Arlan e Glauco, lateral esquerdo, era de Pernambuco, e Arlan, meio campo, de Pernambuco. E Vivi e Marcelo Santos, dois nordestinos. Por que hoje não faz um time tipo caseiro que seja um timaço como foi nesse ano? Que foi um dos maiores elencos da história do futebol paraibano, foi um elenco, digamos assim, mais caseiro. Não tinha ninguém de São Paulo, Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, nessa época. Eu acho que se criou uma cultura no país inteiro que se diz assim, santo de casa não abre um milagre. Sim. E eu acho que essa cultura, né, entrou na cabeça das pessoas, na mente, melhor dizendo, né, que a gente, por pouca coisa, qualquer uma falha que tenha no clube, você acha que não, é porque é prata da casa, não resolve. Essa concepção, para mim, está erradíssima. Foi o Marcelo Santos, aí, saiu daqui para o Flamengo, foi emprestado ao Boca Juniors, depois voltou para o Flamengo, quer dizer, era qualificado o elenco, né? Pois é, e pessoas humildes, né? Pessoas que... Marcelo Santos morava num bairro de Salvador, que é a Boca do Rio. A gente sabe exatamente. Então, assim, são coisas que no futebol a gente não tem como adivinhar. Né? Mas, voltando à pergunta que você me fez, eu acho que o Botafogo em si tem revelado grandes atletas ultimamente, né? Tem feito um trabalho de base. Se você analisar aí, teve aquele volante que foi para o Náutico, que é me falha a memória agora, teve um lateral direito também, o Toninho. O próprio Djavan, né? Djavan, esse aí que eu estou falando, do Djavan. Sim. Tem agora o Kiko aqui que está aí, tem Kiko, tem um lateral direito que para mim eu acho melhor do que, com todo respeito ao Lennon que está jogando aí, eu acho que você tá dizendo, Eric, eu acho, só não tem a experiência do outro, mas com o tempo vai adquirindo isso aí. Então o Botafogo está fazendo seu trabalho de base, bem feito, inclusive com o Aguinaldo, com o Silvinho, com o Lauro, se eu não me engano, está lá ainda. São atletas que passaram pelo clube, né, conhecem a nossa região aqui da Paraíba, né, sabe realmente o que precisa, o que necessita o clube de atletas, então tem surtido efeito e o Botafogo tem dado uma ênfase muito grande essa situação de base, e isso faz com que o clube gaste menos e traga menos jogadores de fora, né? Não dizendo que os jogadores de fora não têm qualidade, lógico que tem, mas eu acho que na nossa região aqui, se investir um pouco mais, se a gente for mais atrás, a gente vai encontrar. Talvez não faça um time igual a gente fez em 98, 99. O próprio Betinho saiu do Botafogo, veio para o Fluminense, né? Pois é, a base que veio para o Botafogo, né, que veio do Confiança de Sapé. Exatamente. Todos daqui, né? Teve Marcelo Santos que saiu, que foi para o Flamengo, teve Betinho que foi para o Fluminense. Isso. Eu saí daqui, fui para Paraguaçuense, depois Português, depois Vila Nova. Vivi foi para o Ponte Igual de Mossoró, entre outros jogadores, Lúcio foi Surubim. Sim, Lúcio Surubim. Lúcio Surubim.
se eu não me engano, parou, mas Freitas ainda teve que Mas jogar. o Surubim ainda foi destaque no Campinense em 2003, né? Ainda você está esquecendo, ainda teve Valpilar, que foi para o Sport Recife. Exatamente. Então, Não, assim, fez boas partidas contra o São Paulo, depois foi para o Sport, né? Como você disse. e eu lembro muito bem que eu só não fui vendido para o Botafogo do Rio, se eu não me engano, segundo o Bena que me contou, Sim. que o Botafogo pediu um valor a mais. E não foi concretizado por pouco. Né? Mas são coisas do futebol e que a gente não entende. Né? Só quem entende é Deus. Deus é nosso guia e a gente não vai entender realmente por que não foi concretizado. Mas sou feliz pelo que eu fiz no futebol e não tenho nada a reclamar, não. Aí, na época que eu cobri os clubes, como você mesmo acompanhava, eu começando, muita gente dizia que você era o atleta verdadeiro, que dizia a verdade para o presidente, para a diretoria, e certas vezes até machucavam, e às vezes você pagava até um preço por isso, por ser verdadeiro. Você era realmente, dizia as coisas que sentia realmente, quando se sentia injustiçado, você realmente abriu o bocão assim, na palavra, na concepção da palavra, assim, no linguajar popular? Porque por muitas vezes o atleta ele fica inibido na frente do diretor de falar algo que desagrade. E eu nunca tive medo, graças a Deus, de desagradar ninguém, até porque eu fazia a minha parte dentro de campo. Né? E assim, eu tinha em mim o seguinte, Sim. que nenhum diretor, nenhum empresário era melhor do que eu, porque se eu não fosse bom, eu não me empregaria. No entanto, que eu joguei 25 anos profissional, nunca fiquei desempregado uma semana. E teve 2 casos no Botafogo que realmente chamaram a atenção e que eu não tive vergonha de falar. A primeira foi com o Nelson. Nelson teve uma reunião lá e então o pessoal ficou falando que ele ia me colocar para fora. E ele disse que estava pagando o clube, isso foi em 98, estava pagando os atletas com dinheiro do posto. E eu perguntei para ele se o pessoal que estava indo a campo, que estava trocando o ingresso pela nota fiscal, pelo cupom fiscal, que o clube depois recebia da federação, se era de graça. Ele pagava, mas recebia depois. Mas foi só no Botafogo que você abriu o bocão ou outros clubes não, também? no Vila Nova foi da mesma forma. Por exemplo, quando você era novo ainda, você era novo, mas era o mais experiente quando jogou a 2ª divisão do Paraibano pelo 13. Você era o mais experiente, mas era novo. Agora era uma base de menino. Só tinha você, Adelvandro e Celso, e Hermes, e a garotada. Ali também você chegava a liderar? Chegava. Apesar dos outros terem mais bagagem do que, principalmente Celso, que jogou até na Suíça. Sim. Mas eu acho que naquele momento ali, eu incorporei uma situação de líder, no momento, inclusive até Javan, também que mora aqui em João Pessoa. Javan, que foi do Vila Branca de Solânia. Que foi do Campinense também, estava no momento e ali também eu tomei isso para mim como líder. Da mesma forma, foi no Botafogo aqui também, né, com vários jogadores experientes também, que tinha Lúcio, tinha jogado no Náutico, Freire tinha jogado no Ceará, né, Raminho e Betinho que tinha vindo passagem para Santa Cruz, e pelo Confiança, já com uma certa bagagem de título, né, e essa situação, e no Vila Nova também da mesma forma, quando atrasou o pagamento, quando o Arthurzinho era o treinador do Vila Nova, Ramírez também, o uruguaio, que foi lateral da seleção uruguaia, que foi que me levou para o Vila Nova, por indicação de Zé Teodoro, que jogou no São Paulo, lateral direito. E eu sempre fui desse jeito, sempre fui pessoa de falar o que eu sentia, não é? Para todo mundo. Por muitas vezes fui prejudicado por isso, por tomar a rédea e tomar as dores dos outros, mas nunca me arrependi de ter feito isso, porque naquele momento ali era o que todo mundo queria falar e tinha medo de falar. Entendi. Eu ficava inibido e eu não tinha esse medo. Entendi. E eu tomava a rédea para mim e levava os outros meus braços atrás, para que todo mundo soubesse que a gente estava necessitado naquele momento e que eles precisavam escutar aquilo ali. E foi dessa forma na minha carreira toda. Entendi. Ayrton, a gente já está chegando nos momentos finais. Para o torcedor, Ayrton hoje trabalha na Secretaria de Esporte, Juventude, Esporte e Lazer do Estado, não é isso, Ayrton? Depois quando eu parei de jogar futebol, em 2007, quem me chamou para trabalhar com ele na política foi Zezinho. Zezinho Botafogo, vereador. Que foi secretário de Esporte também. Secretário de Esporte. E esse que foi que me levou para a secretaria. Isso aí. E me chamou para trabalhar com ele. Eu falei para ele que eu não sabia, não entendia de política. Ele me disse, quem é que entende de política? Se os caras brigam hoje, amanhã estão juntos.
Então aí depois disso aí, pronto, o Zezinho assumiu 6 mandatos consecutivos, eu estou com ele de 4 mandatos para cá. Ele foi para a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, que é a SEGEL, a qual eu permaneço hoje lá ainda. Ele saiu de lá, mas eu permaneço. Tem à frente hoje Lindolfo Pires. E tem à frente hoje o nosso secretário Lindolfo Pires, Arle Virarim e Pedro Matias. São os 3 secretários da pasta, titular Lindolfo. Me dou muito bem com os 3, faço meu trabalho como tem que ser feito. Na minha vida de futebol, ela passou, como eu te falei, não sinto saudades. Foi recordações boas, mas hoje eu exerço uma função de chefe de transporte na SEGEL. Tenho orgulho do que faço. Né, dedicação também, né? Dedicação e essa é a minha vida, entendeu? E graças a Deus, Deus tem me abençoado e tudo vem dando certo na minha vida. Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e depois as pessoas que me acompanham, que vivem do meu lado. Graças a Deus eu tenho sorte de ter pessoas do meu lado que são de bom caráter e de boa índole. Ayrton, o recado final que você diria para os jovens que sonham em ser jogador de futebol, o que mais precisa? Eu acho que para toda essa garotada que sonha hoje em ser um atleta profissional de futebol, que toda criança assim que nasce, ela pega logo uma bola. Isso. O sonho dela é ser atleta profissional de futebol, que também não é fácil. Mas o recado que eu dou, a lição de vida que eu tive, né, que procure seu objetivo, seja dedicado. Eu treinava no 13 só na parte da tarde, mas a minha dedicação de treinar sozinho pela manhã, treinar à tarde no 13 e treinar à noite sozinho, isso foram 2 anos consecutivos desse mesmo jeito. Não tinha feriado, não tinha sábado, não tinha domingo. Quando eu jogava mal, eu mesmo ia correr sozinho chorando. Se dedique, não abdique do seu sonho. O sonho, quem constrói é você. Agora, com dedicação, com suor, você vai chegar no seu objetivo de ser um atleta profissional de futebol. Lógico que tem que ter a essência. É lógico. Né? Deus, ele dá a sabedoria e dá a essência para você exercer na sua vida o que você quer. Verdade. Ayrton, muito obrigado. Vai ficar registrado justamente esse bate-papo para a sua história ficar eternizada, de certa forma, nas redes sociais, né, Ayrton? Então, quero agradecer, em nome do presidente aqui do Norte, Diego Amaranto, por você ter aceitado o convite e participar desse bate-papo aqui. Eu que agradeço. São situações como essa, são programas como esse que faz com que a gente fique agradecido, né? Porque homenagem se dá vivo, morto não se dá homenagem. E parabéns pelo programa, parabéns pelo incentivo ao esporte, não só o profissional, que eu sei que aqui não é só um profissional, é em todas as áreas do esporte. E a gente só tem a agradecer e parabenizar novamente pelo programa de vocês aí, que de sucesso, tenho certeza disso, que vai dar muito sucesso, já vem dando, lógico, e que só expandir o nosso esporte na Paraíba. Tá, obrigado, Ayrton. Este foi Ayrton, viu? Que fez o gol do Maracanã em 1999 no jogo Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo. Agradecendo a sua audiência, a gente já vai nos despedindo aqui do Arena Norte na edição de hoje. Então, a gente volta na próxima semana com outro convidado para falar muito também de esporte para você que é espectador do Sistema Norte. Forte abraço a todos!